Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e hoje nós vamos abrir este vídeo falando um pouco da eleição norte-americana e depois passaremos a tratar de outros temas de especial interesse aqui para a temática do canal. Começando com essa matéria aqui que trata de uma manifestação de um ex-embaixador israelense dizendo que se Kamala Harris chegar ao poder, ela isolará Israel no cenário mundial, dizendo que ela representa uma séria ameaça à aliança historicamente forte entre os Estados Unidos e o Estado judeu, enquanto que a administração Trump foi, segundo a visão desse ex-embaixador, Ettinger, né? Que a administração Trump então foi inequivocamente a mais pró-Israel da história. Na verdade, são coisas que estão cada vez mais evidentes, são óbvias, só que muitas vezes o óbvio precisa ser dito porque as pessoas não prestam tanta atenção naquilo que é óbvio, né? De que o Partido Democrata está sim se afastando cada vez mais de Israel e cada vez mais nós percebemos que os apoios que eles deram, por exemplo, ao Irã não foram por acaso, né? Então, por exemplo, aqui ela vem e levanta uma situação que talvez até tenha toda a legitimidade para ser levantada, mas que na condição de presidente norte-americana, que seria então o principal aliado de Israel, deveria ser levantado talvez por autoridades menores e não pela principal autoridade do país. Então ela aqui levanta a situação daquele ativista dos Estados Unidos que foi alvejado e perdeu a vida por conta de uma conduta das Forças Armadas de Israel. O que aconteceu é que um incidente, no caso, vamos chamar assim, como diz a matéria, teria ocorrido durante uma revolta violenta na qual dezenas de suspeitos árabes palestinos queimaram pneus e atiraram pedras contra as forças de segurança no cruzamento de Beita. E aí então as IDF, alguém atirou de volta e acabou derrubando ou eliminando esse ativista que acabou que era um cidadão israelense, o tal de americano, tá? Aizenur Eidi. Aí ela disse que isso é inaceitável, disse que os Estados Unidos pressionarão Israel por respostas. Como eu falei, é muito sintomático que uma pessoa que está numa campanha presidencial e que já seja vice-presidente de um país que é fortemente aliado de Israel, levante essa questão, porque isso chama ao centro do debate, tanto é que nós estamos falando disso aqui agora, mas muitos outros também, chama ao centro do debate uma situação que coloca, então, Israel contra os Estados Unidos, porque levanta o fato de que um cidadão norte-americano foi abatido. Então, na minha visão, independente da balança de julgamento que cada um fizer a respeito do que aconteceu ali no fato, na minha visão, na questão das relações políticas internacionais, o que Kamala Harris está fazendo é sinalizando que ela quer um afastamento de Israel. Essa é a verdade. Não só ela, mas aqueles que estão por trás dela. Então aqui diz no Breitbart o seguinte: o custo de Kamala, ações despencam após debate presidencial e maior inflação básica. Se por um lado muitos brasileiros estão se sentindo, como eu disse, como eu publiquei lá no Telegram, como se nós estivéssemos no período pré-Muro de Berlim, lá nos anos de 1961, quando eles estavam começando a planejar erguer o Muro de Berlim. Se muitos se sentem aqui assim no Brasil, nos Estados Unidos, embora não seja diferente, mas guardadas as devidas proporções, muita gente também tem visto a ascensão aí de Kamala como uma ascensão de um período bem complicado para a história dos Estados Unidos. Tanto é que os investidores estão reavaliando os riscos caso Kamala Harris vença a disputa presidencial, porque, na visão deles, o que vem? Vem um desastre econômico tal e qual aquele que Biden tem trazido, embora tenha sido escamoteado até o momento, e que vai redundar em um grande crash, segundo a minha opinião. E é só uma opinião, não é uma indicação de compra, venda, manutenção de ativos. O que fez com que os principais índices de ações, então o fato de que talvez ela possa vencer, despencassem na manhã seguinte ao debate, porque muita gente está dizendo que quem venceu o debate foi Kamala, que o Trump saiu perdendo esse debate. Eu não sei porque eu não assisti ainda,
Mas também é normal que a imprensa toda diga que ele perdeu, que Kamala venceu, porque é uma torcida. E 10% do eleitorado sempre vai aplicar o seu voto em quem ele acha que vai ganhar. Tem gente que é tão burra que pensa que não pode perder o voto. Então, perder o voto para eles é o quê? É votar em quem vai ganhar, entenderam? Então, é uma coisa assim que só Freud explica, como se diz, né? Mas é assim, na prática é assim. Por isso que tantos fazem questão de mostrar assim que estão ganhando, porque eles sabem que mais ou menos 10% do eleitorado vota em quem vai ganhar. É inacreditável, mas é assim. Ou quem eles acham que vai ganhar. Né? E o Dow Jones caiu mais de 550 pontos, ou 1,4%, só por conta disso, e o S&P caiu 1,5% e o Nasdaq caiu 0,70%. É engraçado que o Bitcoin subiu, né? Sendo que normalmente o Bitcoin subia quando o Trump estava melhor, né? Porque ele tem feito declarações aí dizendo que vai promover as criptos e tal, né? Declarações favoráveis ao Bitcoin. Enfim, a Harris disse que buscaria aumentar uma ampla gama de impostos, incluindo impostos sobre lucros corporativos, ganhos de capital não realizados e as rendas de americanos mais ricos. Muitos investidores e analistas de Wall Street acham que esses impostos pesariam muito sobre as nações. É o mesmo discurso que nós vemos aqui no Brasil e em várias outras nações que são governadas pelo campo progressista, que é um comunismo amainado, né? Mas no fundo, eles estão sempre de olho no dinheiro dos outros. É complicado, isso aí vai empobrecendo a nação porque as pessoas simplesmente perdem a motivação para o trabalho e para juntar recursos. Né? Vamos mudar um pouco de assunto. O primeiro-ministro espanhol Sánchez pede trégua tarifária entre União Europeia e China. Quando eu estive na Alemanha, eu vi muitos asiáticos mesmo. Muitos deles a gente percebia que eram chineses e um outro tanto japoneses. Né? A União Europeia está bem conectada com a China, segundo a minha visão. Né? E o primeiro-ministro espanhol dá amostras disso, pedindo essa trégua tarifária entre a União Europeia e a China. Não precisamos de outra guerra, nesse caso uma guerra comercial, diz ele. Acho que precisamos construir pontes entre a União Europeia e a China, e da Espanha seremos construtivos e tentaremos encontrar um caminho entre a China e a Comissão Europeia. O primeiro-ministro espanhol pediu então a trégua entre a União Europeia e a China sobre as imposições de tarifas. Queira ou não queira, hoje o mundo ainda é muito dependente dos produtos chineses. Né? Isso aí foi algo que foi plantado lá atrás. O Partido Comunista hoje aproveita disso e está certo em aproveitar, né? Burro de quem criou essa oportunidade, né, para ficar refém. E por último, essa matéria aqui, que eu acho que é bem importante para que a gente reveja algumas situações que estão acontecendo lá no Oriente Médio, todas elas que nós antecipamos, né, mas é bom sempre rever. A matéria diz o seguinte: é hora de aposentar a noção do conflito árabe-israelita. As hostilidades regionais agora estendem-se muito além dessas antigas fronteiras, à medida que o Irã e potencialmente a Turquia alargam as guerras. Nós temos aqui, deixa eu arrumar melhor aqui para ficar mais, né? Aqui, nós temos Israel aqui ao centro, Arábia Saudita, Irã e Turquia. Os Estados Árabes eles são esses aqui mais na Península Arábica e esses aqui mais próximos à Turquia e Irã, né? No caso Síria, Iraque, Jordânia, etc. Então sempre houve esse conflito árabe-israelense, mas hoje o grande problema não são mais os árabes. Uma boa parte dos árabes já está pacificado com Israel. O grande problema hoje, as grandes ameaças contra Israel vêm do Irã e mais recentemente da Turquia. Sempre falei para vocês que esses três estados, Turquia, Irã e Arábia Saudita, têm entre si, né, uma disputa para ver quem deles conduziria então o mundo islâmico. Lembrando que o mundo islâmico não como é que eu posso dizer assim, uma unanimidade, né? Há muitas divisões, como por exemplo entre os dois ramos principais, os sunitas e os xiitas, mas não só isso. Existem os árabes, existem os turcos, existem os persas, no caso os iranianos, né? O Egito é a quarta potência aqui da região, mas ela hoje não está numa disputa tão direta com eles. Os egípcios, então, também
tem uma grande parte da sua população sendo islâmica, e um deles, né, vai acabar prevalecendo, na minha opinião, para dirigir o mundo islâmico. Qual deles, por enquanto, eu não consigo imaginar. Eu até chutaria, eu ousaria dizer que a Turquia vai acabar prevalecendo no final, porque o Irã, com esse conflito direto que ele tem tido aí com Israel, vai acabar talvez numa situação um pouco complicada, né? A atual fase de combates no Oriente Médio começou há quase um ano, com o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e subsequente ataque a Gaza por Israel. Mas, para muitos acadêmicos, especialistas em política externa e observadores internacionais, o que está acontecendo é também o episódio mais recente de um conflito que já dura décadas e que é normalmente designado por conflito árabe-israelita. Aí eles contam como tudo começou. Isso aqui acho que não interessa a gente falar aqui porque é história, né? Um vídeo de história não é bem o nosso foco aqui. Eles contam como isso vem lá da fundação de Israel e de antes disso ainda, indo além do mundo árabe, como é que isso tem se estendido por outros países, né? Então eles falam de como houve um acordo nas Nações Unidas para a criação do Estado de Israel, e etc, etc. Tudo isso aqui todo mundo já conhece, né? Agora, o que eles veem, e que eu acho que é interessante nós falarmos a respeito, que eles vêm trazendo na matéria aqui, é sobre o risco de envolvimento turco. Porque sobre o Irã a gente tem falado constantemente, mas a Turquia tem se tornado mais belicosa verbalmente através do Erdogan, vamos colocar assim. Sem nenhuma resolução para a luta atual à vista, as chances de ampliar o conflito ainda mais não devem ser descartadas. 2 cenários possíveis que podem ampliar esse conflito são a escalada séria entre Israel e Irã e a participação ativa da Turquia. E tudo isso por que eu trago aqui, pessoal? Não é algo que está localizado apenas lá. Hoje o mundo se tornou uma pequena vila. Tudo está conectado. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui lá da Ásia, tem pessoas que estão na África me ouvindo, pessoas na Europa, na América do Norte. Então, isso eu sou apenas um que comunica. Então, hoje as comunicações se tornaram globais, os meios de transporte hoje são extremamente eficientes, em poucas horas você está lá do outro lado do mundo. Então, tudo está conectado. O comércio hoje, um país depende do outro, muita coisa que nós temos aqui vem lá do Oriente, da China. Então, o que acontecer ali no Oriente Médio vai repercutir aqui. E nós estamos aí na beira de um cenário de uma terceira guerra. Aí eles colocam aqui, intenso bombardeio israelense em Gaza e as altas e baixas resultantes aumentaram as tensões entre Israel e a Turquia. O presidente Recep Tayyip Erdogan e políticos de vários partidos políticos turcos têm sido muito vocais em suas críticas a operações militares de Israel. A raiva pública e os sentimentos anti-Israel na Turquia atingiram níveis elevados, em parte como resultado da ampla cobertura do que está acontecendo em Gaza. Existe até uma pequena possibilidade que um evento inesperado, como um encontro entre a marinha israelense e o navio turco se aproximando de Gaza para desafiar o bloqueio naval de Israel, possa levar a uma troca militar entre a Turquia e Israel. Será que a Turquia vai realmente arriscar? Embora a probabilidade de tal troca permaneça pequena, uma escalada militar entre Israel e a Turquia também pode ser desencadeada por uma grande operação israelense no Líbano, de acordo com alguns especialistas. Então, mais um ator aí que tem vociferado constantemente contra Israel pode acabar partindo não só para as ameaças, mas para vias de fato, né? Isso vai aumentando a chance de uma terceira guerra. Quase um ano na última fase de combates no Oriente Médio, está claro que o rótulo conflito árabe-israelense não reflete mais os fatos no terreno, mas israelense-palestino ou gaza-israelense não leva em conta o número crescente de países que têm interesse ou um papel ativo nos combates. Aí eles falam de países como, no curso atual do conflito de Gaza, pessoas foram eliminadas na Jordânia, Iraque, Líbano, Síria, Iêmen e Irã. Da mesma forma, a lista de beligerantes inclui Hamas e Israel, mas também uma infinidade de milícias apoiadas pelo Irã em todo o Oriente Médio e na Península Arábica. Então, onde isso nos deixa nisso, né? Um título mais preciso para as hostilidades em andamento precisa refletir melhor todos os principais participantes. E aí isso nos leva àquilo que nós falávamos lá no início, né? de que Kamala eleita acabará isolando Israel no cenário mundial em um momento em que isso
para Israel seria terrível, né? Porque ele está com a necessidade aí do apoio dos Estados Unidos, porque está cercado e cada vez mais sob ameaça, e aparentemente não haverá recuo nisso, tá, pessoal? Então, mesmo que se Kamala Harris for eleita e abandonar Israel, eu acredito que Israel vai continuar indo para cima dos adversários. E vamos ver como é que isso aí tudo vai acabar. A gente tem um pressentimento ruim a respeito de tudo, né? Sem querer imputar a culpa em ninguém a respeito disso, porque aí cada um vai ter os seus argumentos, mas ao final de contas parece que a coisa vai degringolando e vai chegando àquilo que a gente tem dito há um bom tempo que viria a acontecer, que é a Terceira Guerra Mundial. O que está acontecendo na Turquia diz respeito a isso, os problemas internos que nós temos no nosso país aqui estão acirrando ânimos, Venezuela, o Taiwan, enfim, é o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está irritado, digamos assim. Parece que um espírito paira sobre o mundo. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.